Bom dia a todos, então. Nós vamos dar início à nossa primeira palestra do NELB do ano de 2015, nosso primeiro ciclo de palestras. O nosso convidado é o professor Dr. Carlos André Birfield, da Faculdade Federal do Rio Grande. E também temos o nosso colega, o doutorando, Dr. Rodrigo Moisés, que vai fazer parte dessa mesa conosco para nos ajudar a debater sobre o tema. Tá. Passo então, para que a gente não demore muito e em virtude da minha voz também, a palavra ao professor Dr. Carlos André. Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui hoje em Lisboa. Agradecer muito o convite da Alessandra, minha direta co-orientanda, né? Nós temos acompanhado o trabalho. Dizer para vocês que é sempre bom a gente retornar aqui a Lisboa. Já é a terceira ou quarta vez que a gente vem para cá e sempre se tem bons debates, né? Sempre se consegue aprofundar bastante algumas questões. Eu vim aqui repartir com vocês algumas das minhas experiências e um pouco de algumas perspectivas constitucionais sobre o sistema de ensino brasileiro. Tá? Na verdade, essa palestra ela vai estar situada bastante na questão constitucional e vão ter uns 10, 20% da questão do próprio ensino jurídico, né? Como é que ele se insere nesse contexto. Dizer para vocês que sempre é bom eu não gosto de ficar falando currículo, mas eu sempre acho bom a gente sinalizar um pouco do locus de onde você fala, né? A nossa experiência. Eu sou professor federal há 22 anos, né? Atualmente estou na direção da Faculdade de Direito lá de Rio Grande. E estou fazendo as contas agora, desde 96 nós somos consultores ad hoc do MEC e da OAB para avaliação dos cursos, inicialmente de Direito, depois das instituições, e atualmente atuamos auxiliando o setor de supervisão do MEC. Então, quando a gente está discutindo essas questões do ponto de vista teórico aqui, eu sempre digo que é rico trabalhar essa questão, porque também lá na prática a gente está vendo, né, situações de instituições que vão fechar, ou que estão sendo absorvidas, enfim, por grandes grupos, e essa realidade ela tem tudo a ver com esse espectro normativo que é objeto dessa palestra. Essas coisas não são por acaso, né? O senhor diz que jabuti não sobe em árvore. Então, se ele está em cima da árvore, ou deu uma enchente muito grande, alguém colocou ele lá. Né? Então, um pouco falar sobre esse jabuti que é o sistema educacional. Minhas áreas de trabalho, a minha área de doutoramento é o direito ambiental, e a minha área de paixão, né, nesse tempo, é o direito educacional. Eu gosto de dizer isso porque cada vez mais eu começo a escrever mais direito educacional, né, e eu vou confessar para vocês o porquê. O direito ambiental, eu gosto muito dele, mas ele chega num ponto em que as coisas ficam relativamente óbvias, num certo sentido, ou seja, não há outra opção a não ser você ter um sistema ambiental se sobrepondo aos outros interesses, porque nós estamos falando da vida humana. Isto não é a mesma realidade do direito educacional. O direito educacional, eu sempre brinco que é um mar revolto, onde as ondas são altíssimas e vão para os diferentes quadrantes ao mesmo tempo. Né? Então, você tem uma potencialidade pública de regulação bastante intensa, mas você tem uma liberdade privada bastante intensa. Então, nesse momento em que o sistema jurídico entrega aos dois lados da questão poderes intensos, é onde as águas se remexem, enfim, outras coisas acontecem de forma um pouco mais emocionante, eu diria. Né? Sem um demérito com a questão do direito ambiental, mas eu digo que aqui você tem literalmente mais polêmica. Aqui você tem discussões, enfim, e pontos de vista acirradíssimos de ambos os lados. Né? Iniciar dizendo para vocês que a minha exposição vai se situar em 3 grandes focos. Né? Então, primeiro, as liberdades pedagógicas e mercadológicas da educação brasileira.
suas bases constitucionais e legais. Né? Depois, e aí vem o primeiro lado do mar, né? A força do direito privado, do direito a ensinar, do direito a empreender o ensino, e como é que isso se consolida nas bases constitucionais brasileiras. Num segundo momento, a gente vai ver o outro lado da moeda, ou seja, quais são as prerrogativas públicas de interferência, de controle nesse contexto. Hoje o Brasil é tomado por uma série de discursos que às vezes eu acho que eles são até meio limitados, para não dizer outra coisa. Porque o governo tem que intervir, porque tem que isso, tem que aquilo, que tem que fazer as faculdades. Um sistema muito mais complexo do que simplesmente fechar uma faculdade. Nós tivemos, nesses últimos 5 anos, eu tenho assessorado o MEC diretamente naquelas situações que são situações limite, né, onde faculdades, eu não vou citar nenhum grupo em especial, né, mas onde você vê grupos empresariais, às vezes fechando, que foram grandes potências, às vezes fechando, às vezes sendo absorvidos, e o próprio governo. Eu não tenho procuração para defender o MEC, eu sou consultor ad hoc, eu sou professor federal, né, ou seja, eu não sou advogado do MEC, nem funcionário do MEC, mas de qualquer forma eu vejo, esse meu olhar até permite dizer isso, eu vejo como o MEC fica limitado, porque há coisas que de fato não pode fazer. Às vezes a comunidade diz, o MEC tem que intervir nessa instituição, tem que assumir. Com que recurso? Com base em que na Constituição? Né? Como é que você consegue isso? Porque esse é um dado fundamental que a gente até pode pautar desde o início. O ensino no Brasil não é um serviço público típico. Ele não envolve uma concessão pública. Né? No Brasil, telecomunicações é serviço público. Por quê? Porque é um serviço que a Constituição disse é da União e ela pode exercer diretamente ou sob regime de concessão. Ou seja, isso é serviço público. O ensino, a gente vai ver, não tem esse dispositivo na Constituição, não é prerrogativa exclusiva do Estado e não envolve um sistema de concessões. O que quer dizer que, só por aí, já diminui em parte o poder. Mas o Estado tem algum poder e nós vamos trabalhar um pouco nisso nesse segundo momento. E no terceiro momento, como nós somos da área do direito, vou trazer algumas referências sobre as diretrizes curriculares dos cursos de direito, até como um exemplo de como uma das parcelas dessa potencialidade de controle se manifesta, que é justamente na elaboração das normas gerais de educação, nas quais se inserem as diretrizes curriculares. Tá? Vou começar a ver os desenhozinhos aqui. Agora, não sei se está bom de ver, não deve estar muito, porque o sol não está ajudando. Né? Mas o sol é muito bem-vindo, já estamos há alguns dias eu cheguei com chuva aqui, então vamos reclamar do sol. Né? Mas, no fundo, o que está nessa lâmina é que nós tentamos pautar com um grande nó agora, uma grande questão colocada no direito educacional. A Constituição deu, ao mesmo tempo, à iniciativa privada uma gama forte de liberdade. E deu, ao mesmo tempo, ao poder público alguma dose de controle. É preciso fazer menção a um dado interessante da Constituição brasileira. Só há 2 atividades profissionais que a Constituição brasileira expressamente diz: esta atividade é livre à iniciativa privada. Só há 2. Não há 3, não há 50, não há 2. Quais são as 2? A saúde e a educação. A saúde no artigo 199, a educação no artigo 209. Tá? Ou seja, a Constituição brasileira diz: esta atividade, a educação, é livre à iniciativa privada. Ela não fala isso, o comércio é livre à iniciativa privada, isso não está na Constituição. Não está, a atividade de advogado é livre, não. Os engenheiros, a medicina, nada disso está dito, só dito as únicas atividades econômicas que são expressamente salvaguardadas pela Constituição como área de liberdade de exercício é a educação e a saúde. Não é por acaso. Nós voltamos à tese do Jabuti. Isso aí tem a ver com todo o movimento na própria Constituinte, que orientou a própria Constituinte. E naquele contexto, os grupos de saúde e de educação privados queriam garantir essa prerrogativa. E aí que nós conformamos um contexto em que não há o ensino como uma concessão do Estado, justamente porque ele é uma atividade livre à iniciativa privada. Um pouquinho mais adiante aqui. Aqui só
para efeito de registro, as principais normas que nos orientam: Constituição Federal, o bom e velho artigo 5º, lá dos seus direitos e garantias fundamentais, o 205 a 214, que regula lá a parte da educação. As leis mais importantes, eu diria que a 9394, que é a nossa lei de diretriz e base da educação, lá embaixo, e a lei 10861, que estabeleceu o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Nós temos, aí tem a ver um pouco com os poderes do Estado de intervenção ou controle desse sistema que é, insisto, livre iniciativa privada. Né? Que mais? Sobe. Vamos adentrar então a primeira grande parte da exposição. Vou tentar repartir com vocês a perspectiva de que o nosso sistema jurídico consagra liberdades pedagógicas e mercadológicas. Aliás, quando a gente fala com alguns setores, né, da educação, a pessoa se apavora. Como liberdade mercadológica e educação? Né? A educação não rima com lucro. Posso concordar politicamente com tudo isso. Tenho só um problema. O que está escrito na Constituição. E o que está escrito na Constituição diz que, aliás, a nossa Constituição, diga-se de passagem, ela, nesse sentido, ela é bastante incisiva, especialmente no que tange ao ensino superior. Isso a gente vai ver também. Mas, antes de mais nada, eu queria dividir, né, essas duas liberdades. Né? E vejam que elas estão imbricadas. É o velho problema de alguns direitos. Ou você libera também para o mercado, ou você não libera. Quando você não libera, você tem um sério problema. Você tem um sério problema de que você está sujeito a um mundo, a um estado gendário, a um controle das ideologias. Porque quando eu falo em educação, direito educacional, eu estou falando, no fundo, do direito à livre expressão das ideias, à livre difusão das ideias. Eu estou falando do direito das pessoas dizerem o que pensam e ganharem adeptos das teorias que pensam. É disso que nós estamos falando quando se fala em liberdade de ensinar. E vejam que a Constituição ela é pródiga, né, nesse sentido. Eu tenho lá o artigo 5º que diz que é livre manifestação de pensamento. O processo de ensino é uma livre manifestação de pensamento. A educação ela é, em essência, movida por livre manifestação de pensamento. E ela é reconstruída pelas livres manifestações. Né? E todos têm direito, inclusive independentemente de censura ou licença, a se manifestarem. E leis a se manifestarem, envolve também dar um curso, envolve também, né, formar um grupo de pessoas numa especialidade X ou Y. O artigo lá no artigo da educação, lá no capítulo da educação, na ordem social, tem ainda o princípio da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. A pergunta mais, o princípio do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituição. Até aqui, quem é contra isso? Quem é contra o direito à livre manifestação? Quem é contra a liberdade de ensinar ou aprender o que quiser? Ou nós vamos deixar o Estado decidir o que nós vamos aprender? Bom, aí nós vamos migrar para o outro lado do continente, né? Lá para a Ásia, talvez lá para a China, e nós temos um Estado que diz o que o povo tem que aprender. A nossa Constituição não fez isso. Ela mantém aquele espírito liberal, né, no sentido liberal ideológico, no sentido não liberal econômico, lá na Revolução Francesa. Ou seja, a ideia de que você pode divulgar, aprofundar tudo, né, a grande questão que o Descartes muito bem explorou lá no seu discurso do método. E nós temos, então, consagrada essa liberdade. Só que essa liberdade, ela literalmente tem alguns preços, né, que a gente não pode deixar de imaginar. Se eu tenho a liberdade de ensinar o que eu quero, eu também tenho a liberdade de montar como eu quero a forma de eu ensinar. E eu tenho a liberdade de cobrar quando eu quiser, pelo que eu estou ensinando. E aí começa a avançar no contexto do mercado, e aí começa uma boa bagunça. Né? Princípio do pluralismo, veja, pluralismo de ideias, até tudo bem, concepções pedagógicas. Aí de novo, concepções pedagógicas. Eu posso, então, o sistema nosso vai ter que aceitar diferentes concepções de pedagogia. A gente sempre fala na área do direito à aula com Embran, né? Aquela aula expositiva, né? A gente vai abrir um pouco de debate. Olha, isso é uma concepção pedagógica, que alguns dizem que é superior. O que você tem no lugar disso? Bom, ela é aceitável. Quais são as outras? Então vamos fazer só
fazer só EPB. Né? Pode, quem sabe, bom, a Constituição está dizendo que sim. Bom, e tem lá, deixei por último, né, aquilo que sintetiza isso. A educação é livre e iniciativa privada. E vejam que quando a gente fala isso, eu agora, nessa lâmina que está a liberdade pedagógica em azul, quase roxo ali, eu estou falando de uma liberdade no sentido não econômico. Eu estou falando de uma liberdade que tem a ver, por exemplo, com o nosso sistema, com um momento especial da República. Lá no início da República, havia uma pressão muito grande e legítima dos grupos religiosos que viram alijado de dentro do Estado a possibilidade de ensinar a sua crença. O Estado brasileiro não era laico até a República, ele era católico, apostólico, romano. Os cursos de direito tinham cadeiras de direito natural. Não é por acaso isso. Né? Por quê? Porque havia uma opção do Estado por uma religião. Quando o Estado se torna laico, o que fazem os grupos, os nacionalistas, salesianos, o que fazem os grupos religiosos? Eu quero criar uma escola para ensinar os cidadãos conforme a minha crença, a crença cristã, a crença adventista, a crença que seja. Ou seja, o que há de ilegítimo nisso? Aqueles pais quererem educar seu filho numa escola católica, numa escola protestante, numa escola nacionalista, numa escola salesiana. O espaço para esse tipo de ensino, ele nasce do direito à liberdade de educação para a iniciativa privada. Então está na iniciativa privada todos os grupos religiosos que entraram e estão hoje no sistema educacional, inclusive classificado pela própria norma como confessionais. Então, lá, instituições confessionais. São instituições que assumem uma missão religiosa, ética, moral, juntamente com aquela missão pública de fornecer a certificação, enfim, daquela qualificação. Então, nós não estamos falando de terror de mercado nem de grandes grupos, estamos falando apenas de direitos dos cidadãos educarem seus filhos em escolas afeitas à sua crença. Ninguém é contra isso. Ou, quem sabe, o pessoal da China seja contra isso, para que ninguém possa ser ensinado desse jeito. Bom, então aqui é um mundo não econômico, é um mundo de liberdade. Mas vejam a força desse mundo. Tá? E eu não posso, né, nesse sistema constitucional, o mesmo sim que eu tenho que dar para as PUCs, que são instituições católicas de tradição acadêmica séria no Brasil. Eu não conheço nenhuma PUC, né, que não seja séria, todas as que eu conheço têm um trabalho digno de nota, né, e não desmerecendo outras instituições, mas enfim, é só um exemplo daquilo que, bom, esse pessoal, o direito que a PUC tem de estar no sistema é o mesmo que dos grandes grupos empresariais. Eu não posso deixar aberto para a PUC e fechado para um grupo A, B ou C internacional. A regra constitucional está para os dois. Vamos para o outro lado, falar um pouco de liberdade mercadológica. Aí eu retomo o mesmo texto, o artigo 209. O artigo 209 da Constituição não é assim, não é puro, não é só esse pedacinho que está. Mas eu estou agora enfatizando ele, depois tem o lado, as limitações. Mas a educação é livre e iniciativa privada também no sentido mercadológico. Até porque também tem um outro problema. Lá no direito ambiental a gente diz que não existe lanche grátis na natureza. Né? E não há nada de graça. Né? O Brasil não tem ensino público gratuito. O Brasil tem ensino público custeado pelo Estado e não pelos usuários, o que não é a mesma coisa que ensino público gratuito. Aliás, eu sou professor há 22 anos, eu sou testemunha. Né? Vocês sabem que eu não morri de fome, portanto, algum dinheiro o Estado transferiu em troca, né, do uso do meu trabalho e dos meus colegas. Ou seja, o sistema ele não é gratuito, não. Ele é custeado com o dinheiro dos impostos. Vou deixar isso bem claro. Né? E quando eu falo, e outro problema, o sistema também proíbe, tem algumas exceções, mas o proíbe investimento de dinheiro público naquele que, por exemplo, no ensino religioso, em outros tipos de ensino. Isso significa uma coisa óbvia, como também o professor da PUC não vai trabalhar de graça. Lá também vai ter que ter custeio. De onde sai? Não, se não sai do poder público, não é gratuito. E se não é gratuito, bom, então tem um contexto em que eu estou vendendo um serviço no mercado. Num certo sentido, não vou fugir disso. O cara está, né? Assim como tem o vendedor de picolé, vai ter o vendedor de
um curso. Por mais que essa comparação pareça, né, absurda, bom, eles estão em regime de mercado, isso que eu quero dizer. Vou começar por aí. O que mais? Eu não estou dizendo que eu concordo, eu estou tentando trazer a notícia da lei. Né? E essa liberdade de iniciativa no sentido econômico, primeiro, ela é inevitável. Quem vai pagar a conta dessa liberdade de exercer o processo de ensino? Né? O Estado, no caso das instituições públicas. Aliás, é um dado interessante, a Constituição brasileira, é preciso ter isso claro, ela não diz em nenhum momento que o ensino superior deva ser gratuito aos estudantes. Não, ela não diz isso. Na verdade, houve um jogo muito pesado, tanto dos grandes grupos como dos movimentos estudantis no momento da Constituição. Os movimentos conseguiram aquilo, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Vejam, a Constituição garantiu que, havendo estabelecimentos públicos, não será cobrado dos estudantes. E vejam que a Constituição, se você pegar atos de disposições constitucionais transitórias, ela estendeu todos aqueles que trabalhavam mais de 5 anos para o Estado, ganharam a chamada estabilidade automática, chamada trenzinho da alegria. Né? Você virou funcionário público estável porque você pagou em 5 anos sem concurso. Tudo bem, muita gente está assim até hoje. Só que pouca gente vê que tem um parágrafo nesse dispositivo que diz que isso não se estende aos professores universitários. E a única exceção da exceção do trenzinho da alegria é o professor universitário. O que estava em jogo na época da Constituição? Por que isso foi para lá? Porque havia um claro projeto do governo, enfim, dos setores dominantes, hegemônicos de então, no sentido de extinguir literalmente a universidade pública. E a Constituição dava bases para isso. Ora, se eu não sou obrigado a prestar ensino gratuito, porque não sou, aliás, ao tempo da Constituição só era gratuito o chamado primeiro grau, né? Ensino fundamental. Hoje está estendido ao ensino médio e não está estendido ao ensino superior. Ainda, dependendo do contexto normativo, né, as universidades são criaturas feitas por lei, que podem ser desfeitas. Essa é a garantia. Não há nenhuma garantia nesse sentido. Não deixa de ser interessante que as universidades públicas hoje, mencionar, que as universidades públicas hoje ocupam 25% das matrículas ingressantes e mais ou menos 20% dos concluintes. Ou seja, o ensino superior brasileiro ele é 75% privado, 70%, 80% privado. Eu peguei dados do INEP de 2013 e acho que há dados novos que vão dizer que é maior ainda. Ou seja, então, o que eu tenho hoje no Brasil é que o ensino superior é privado. Não deixa de ser, não estou contra a gratuidade de ensino, longe de mim. Eu acho que isso é uma conquista fantástica. Eu só acho que a forma como ela foi colocada não foi a forma tão generosa quanto poderia para com o povo brasileiro. Mas vamos conversar um pouco sobre esse sistema. Se você pegar qualquer universidade europeia, essa figura da gratuidade ao usuário ela não existe. Os orçamentos das universidades europeias elas são compartilhados, inclusive com os usuários. Será possível que o Brasil consiga chegar dos 25% para 50% de ingressantes em instituição pública? Qual o custo disso? Se é verdade que a gratuidade do ensino propiciou a vários, inclusive a mim pessoalmente, poder se formar e ter dados graus da academia, também é verdade que, à medida em que a instituição opera nesse modelo mais fechado, obrigatoriamente não puxado do usuário, ela fica limitada pelos recursos do Estado. E esses recursos, felizmente, nas últimas décadas, se conseguiu um salto fantástico. Foram dobradas praticamente as vagas no ensino superior brasileiro nos últimos 5 anos. Isso é uma boa notícia. Como se todo o sistema criado lá nos anos 70 tivesse finalmente sido recriado nos últimos 5 anos com um dobro de possibilidades. Né? Mas ainda assim, dentro de um contexto de um orçamento. Aliás, falando em orçamento de universidade pública, toda universidade pública depende de uma lei orçamentária anual para seu custeio. Até fui fazer um estudo sobre os estaduais e já tinha passado um livro, mas a USP é uma parcela do ICMS, o que é alguma coisa interessante. Você dá aula no universitário, você recebe uma parte de um tributo. Bom, daí você
tem talvez mais poder do que depender da lei orçamentária anual. Detalhe, em São Paulo, você não depende da lei orçamentária, você depende da outra lei, que é a lei de diretrizes orçamentárias. Porque todo ano os deputados de São Paulo se reúnem para decidir uma diretriz que é quantos por cento do ICMS vai para a USP, vai para o sistema estadual de ensino. Ou seja, ano a ano é redefinido. E esse percentual pode ser 9, como pode ser 2, pode ser 1, pode ser o que o legislador decidir. Num contexto em que esse legislador se posicione mais em uma perspectiva liberal e, portanto, menos interventiva, ele pode literalmente sucatear. O que também se viu no Brasil, nos anos do governo Fernando Henrique Cardoso, que foi literalmente um sucateamento. Não havia dinheiro para pagar a luz. E havia toda uma ideia de que você deveria aproveitar que as universidades tinham que ser criativas para poder pagar sua luz. Né? E aí não via dinheiro. Não vinha. Vagas para professores foram zero. Zero, por quê? Porque só contrataram o substituto. Né? Falei, morreu, acabou a aula. Não tem, é isso. Morreu, ó, 2 más notícias. Um amigo morreu e outro acabou a aula. Acabou, porque não vai ter vaga. E assim foi por 10 anos e nós sobrevivemos. Também é isso. Né? Agora, o sistema atual, a gente até gosta de falar novos que a gente está. Eu sou testemunha como diretor institucional de uma federal, que realmente os recursos não são volumosos, mas eles são uma intensidade bem maior do que já houver. Onde você consegue fazer as coisas. Onde se você se organizar, nós estamos expandindo a faculdade abrindo um curso de relações internacionais. Tudo a partir de um projeto negociado perante o governo, que não deu vaga, ou seja, essas coisas são indispensáveis em um outro viés de governo. Né? Bom, aqui o resto, vejam o que está aqui no jogo, eu também queria falar. O sistema privado de ensino, ele funciona num binômio, que é a legislação, na verdade não está na LDB exatamente assim, mas enfim, um binômio meio complexo, que é, existe a figura da instituição mantenedora, existe a figura da instituição mantida. A mantenedora é uma pessoa jurídica de direito privado. Pode ser uma pessoa física, a LDB permite, né? Ela sinaliza isso. E a mantida é um ser jurídico não personalizado. Né? Se você pegar lá, você tem a PUC do Rio de Janeiro, a PUC, a Pontifícia Universidade, na verdade, é uma abstração. Aquilo não é uma pessoa jurídica. Né? Algumas federais, eu acho que dizer que mistura uma coisa com a outra, mas no sistema privado não. Você tem uma associação, ou seja, associação você entrou um outro setor da economia que a Constituição protege profundamente. O que diz a Constituição? Todo mundo pode se associar, é vedado interferência estatal nas mesmas, é vedado só podendo ser dissolvidas ou ter atividade suspensa por decisão judicial. O que o Estado pode fazer com uma associação? Que casualmente ministra o ensino. Que casualmente ministra o ensino mal. O que o Estado pode fazer? Fechar a associação? Não! A Constituição não deixa. O que o Estado pode fazer, ele não pode mexer na mantenedora, que é uma associação que, portanto, empresarial, que está protegida pela Constituição, ele pode fazer com relação mantida. Mas o que ele faz com relação mantida? 2 coisas, abrir e fechar. Né? O que ele pode chegar e dizer, você não tem mais dinheiro para pagar, você não vai ter condições de prosseguir com esse curso. Vou transferir, vamos passar esse curso para outro. É a saída que o governo tem. Essa figura da mantida, num certo sentido, até é positiva. Por quê? O que é a mantida? A Universidade X, a Faculdade X, o Centro Universitário X. Essas mantidas acabam sendo focos de intervenção direta do Estado. O Estado sempre intervém, né, e a minha experiência lá como consultor é essa, na mantida. Inclusive a LDB garante que você tem acesso a todos os dados relacionados àquilo. Na verdade, quando se vai discutir os dados da mantenedora, é uma zona de cinzento. Porque o dado do orçamento, a mantenedora diz, mas eu não sou obrigado a abrir meu caixa, mas eu quero ver o seu planejamento para fazer a mantida funcionar. Se você não quiser demonstrar, eu vou colocar no relatório que você não demonstrou. Bom, e um dos requisitos que a legislação, que a LDB vai dizer, é que uma instituição, para se manter, tem que ter capacidade de autofinanciamento. E aí ele sabe que eu comecei a falar um pouquinho grosso, e ele sabe que é melhor ele abrir o caixa dele. De qualquer forma,
garantia eu tenho nesse contexto? Tá? Mas, de qualquer forma, vamos ver o tamanho do peso aqui. Nós temos um sistema em que você tem empresários que você não pode mexer na empresa deles. E a empresa deles faz em si. E aí, outra disposição, direito a todos os livres exercício de qualquer atividade econômica. Então, eu diria que esse conjunto de dispositivos fecha o lado da liberdade de ensino. É uma liberdade pedagógica, que é louvada por todos, mas também é uma liberdade mercadológica, que não é louvada por todos. Só que a Constituição está dizendo que é. E vejam que não é só um problema de liberalismo versus socialismo. No fundo, a conformação que o sistema tem, eu diria que é inevitável que o ensino seja privado. Tá? Dentro do sistema normativo tal qual está posto. E dentro daquela lógica, como é que você vai permitir, como é que você vai permear a possibilidade de alguém vir com uma nova concepção para trabalhar essas questões pedagógicas, enfim, você vai ter que acabar mexendo com a questão privada. Vamos para o outro lado. Então, fechamos esse bloco, né? E esse é o bloco pesado, é o bloco da liberdade, que eu faço do direito a ensinar, né? Do direito ao ensino. Controle estatal. Bom, a boa notícia é que o mesmo artigo 209, que diz que nós temos que as instituições têm que se sujeitar ao cumprimento de normas, à autorização pelo poder público e à avaliação contínua para fins de controle de qualidade. Então vejam, eu tenho um pano de fundo da qualidade e eu posso dizer mais, do jeito que a Constituição tem escrito, é proibido o ensino sem qualidade. Mas nós temos várias situações no Brasil. O problema é o problema sempre de tempo, né? Quanto tempo demora para você dizer que o ensino é sem qualidade? E quando você faz, como é que funciona o sistema? Vai para a faculdade, é um projeto. Como é que eu avalio um projeto? Em cima de projeções, que é um projeto. Não tem nada ali, nada está acontecendo. Eu vou olhar antes, eu vou ter que acreditar em o que está sendo dito. Depois começa a funcionar. Quando é que eu tenho o dado de que está ruim? No sistema atual, a cada 3 anos a instituição é avaliada. Se eu abrir um curso de direito, funciona 3 anos, não vai ter ninguém sendo avaliado porque está recebendo curso. Então vai demorar mais 3. Aí lá, pelo 6 anos, eu tenho uma primeira avaliação. E a lei diz que depois dessa avaliação, se os resultados forem satisfatórios, a instituição é convidada a celebrar um protocolo de compromisso para melhorar. Então eu estou falando de um time que entra a celebração. E eu estou falando de um time de quase, talvez, 10 anos. Esse é o problema. É proibido o ensino sem qualidade, tá bom, mas como é que você, diante do devido processo legal, faz com que o ensino sem qualidade desapareça do sistema? Né? E hoje você tem uma situação que é bastante caótica, tem a ver um pouco bastante com a questão da mercadológica, que você tem, assim, ensino sem qualidade e ensino inexistente. Né? O sem qualidade começa a ser até uma tábua de salvação. Você olha a instituição que paga o professor para dar uma apostilinha para o aluno, aquilo ainda é menos pior que a instituição que não tem professor porque não pagou. Né? Você começa a fazer uma escala do pior ao pior ainda. Né? Mas isso está colocado no cenário, e infelizmente está colocado no cenário. Você chega lá, a instituição tal fecha, para os alunos vão para outra, para a outra. E aí, bom, aquela outra paga o professor está lá na sala porque ganha seu salário, enfim. Né? Coisas do sistema. De qualquer forma, não vamos perder de vista que a educação tem que qualificar para o trabalho. Eu já disse no meu livro de 2001, que era um manual prático sobre os critérios de avaliação de qualidade dos cursos de direito. E eu já disse que o aluno tem o direito de processar a instituição. Que também essa é uma questão que pode ser levada do ponto de vista civil. Eu me inscrevo numa instituição privada, enfim, e não tenho um bom desempenho, não passo no exame de ordem. Não passo. Eu que sou burro? Ou não me ensinaram direito? Ou não certificaram? Sempre quando você está num processo de ensino, você tem 2 coisas a fazer. Uma que eu pessoalmente adoro, que é dar aula, né? Que é ministrar o ensino, que é passar o conhecimento, que é dialogar, debater, enfim. E a outra é a função de aferição. Você tem que dizer que o aluno sabe ou não sabe. E você tem que ser, na primeira, você tem uma obrigação de meio. Ou seja, você dá meios para o cara aprender. Na outra, é obrigação de fim. Isso é obrigação de fim. Você tem que dizer, tá,
Então, como é que a instituição me aprovou se eu não sabia nada para passar essa porcaria desse exame de ordem? Por que não me rodou? Né? Por exemplo, então eu vou processar ela, em vez de perder tempo inútil, me sinalizou equivocadamente que eu estava apto ou não estava. Né? Embora ele tenha pedido para passar, se isso não é o cara, não vou processar. É verdade. Né? É algo que está colocado no sistema. Aqui, do ponto de vista, sobre o pano de fundo, liberdade, regulação, qualidade, os condicionamentos privados possíveis. O que o Estado pode fazer? Bom, primeiro, normas gerais de educação. Normas gerais de educação, leia-se, para começo de conversa, a prerrogativa da Presidência da República de, por decreto, dar fiel cumprimento à lei. Diga-se de passagem, a lei, a nossa LDB, ela peca mais pelo que ela não diz do que pelo que ela diz. A falta dos detalhes que ela traz são todos supridos em sede infralegal. Alguns com duvidosa legalidade, diria eu. Tá? E aquilo que não é suprido. Tanto que a norma mais importante da regulação do ensino superior hoje é a portaria normativa 40 do MEC. Quer dizer, não estou nem na sede do decreto, estou lá no ato do ministro de Estado, e aquilo é o que as instituições querem, onde estão as regras do jogo, basicamente, do sistema de controle das faculdades. Bom, porque na LDB tem um artigo, e na lei dos sinais tem outro. 2, na verdade. Então são 3 artigos que dizem basicamente a mesma coisa. Bom, existe ainda. Então há um poder. Esse poder de normatização também é partilhado por uma figura muito especial. Depois eu vou botar os desenhos da figura, que é o Conselho Nacional de Educação. Ele quem tem a prerrogativa de estabelecer as diretrizes curriculares nacionais. Eu sempre digo, qual é a diferença entre um curso de Direito e um curso de dança de salão? Bom, qual a diferença? O que faz um curso de Direito ser um curso de Direito? O que faz um curso de Medicina ser um curso de Medicina? O que é? Quem estabelece isso? Pois bem, tem uma figura no sistema educacional brasileiro, que é o Conselho Nacional de Educação, que tem a prerrogativa de estabelecer as diretrizes curriculares nacionais. Diga-se de passagem, as diretrizes curriculares nacionais, a ideia de diretrizes curriculares nacionais já é em si uma transformação bastante radical. Vamos voltar ao Império. Primeiros cursos de Direito e Medicina. Primeiro, o projeto pedagógico, esqueça, isso não está lá. Mas o que tem lá? O que tem lá são cadeiras fixadas por lei, várias em todo o território nacional. Então, inclusive, debates no Congresso Nacional, debates no Senado da República, do Império, acirrados sobre inclusão ou exclusão de próprias disciplinas, cadeiras. Né? Então, imagina um Congresso discutindo se vai ter direito romano no curso ou se não vai. Né? Mas é isso que eles estavam discutindo. Então eu tenho um currículo nacionalmente unificado. Vejam, tem uma ideia só de matérias, e ponto final. Eu começo a avançar lá nos anos 60 com a primeira LDB, 2024, e lá eu tenho a ideia de currículos mínimos. A ideia de que o Estado fixe o mínimo e que a instituição possa agregar aquilo que queira mais. No caso do direito, lá nos anos 70, chegou a ter uma conformação bem interessante, na qual você tinha uma lista de matérias que deveriam ser ministradas, e além disso, havia uma outra lista de matérias das quais a instituição teria que optar por ministrar pelo menos algumas delas, podendo até oferecer as outras. Assim é os cursos de direito. Até a LDB. Na LDB, até afinado com esse espírito constitucional de liberdade, liberdade de concepções pedagógicas, você acha que o Estado vai ter que dizer qual é a cadeira que você vai dar no curso. Aí começa como é que você conforma o que é uma diretriz curricular? Uma diretriz curricular não é uma tábua rasa, não é uma lista. Uma diretriz curricular é um conjunto de elementos que vão dar, mas que não se cingem a uma mera lista de matérias. Eu diria que, num certo sentido, é muito mais complexo do que os currículos mínimos, que bem ou mal vai ser copiado nessa de cadeiras e fazer. E, por outro lado, muito mais libertário, muito mais liberal no sentido pedagógico do que aquele contexto. Ou seja, então, em um certo sentido, uma instituição hoje, ela tem um ônus muito grande em montar o seu projeto pedagógico. Porque ela tem que pensar cada uma das estratégias de ensino, ela tem que ter uma coerência profunda naquele projeto. Tá? Por outro lado, ela está livre para traçar
caminhos e estratégias do jeito que quiser. E as diretrizes curriculares nacionais funcionam basicamente nesses termos. Já não se fixa matérias, fixa-se conteúdos. Você não é obrigado a ter uma cadeira de direito civil. Você pode chamar de direito privado, mas você tem que passar o conteúdo do direito civil. Você tem uma cadeira de direito administrativo, sei lá, você pode chamar de direito da regulação do Estado. Você pode dividir aqueles conteúdos, enfim, você está livre. Seu problema é que você não pode abrir mão dos conteúdos, que faz parte das diretrizes curriculares, mas não é o mais importante. Porque a diretriz curricular do jeito do direito, a gente vai ver, tem singularidades bem interessantes. Né? Mas voltando, esse é o ápice, num certo, dirigido aos cursos da regulação, ou seja, do ponto de vista pedagógico, como é que você cerceia a pedagogia? Bom, você não pode ter um curso de direito que não faça um aluno reflexivo e crítico. Por quê? Porque a diretriz curricular nacional traça que o mínimo que se espera de um aluno de direito é reflexão e é crítica. Bom, se eu pegar um curso que não faz isso, eu posso pegar e já caneteei curso que não fazia isso, mas está lá, escrito na diretriz curricular. Isso é muito mais importante, só que as pessoas estão acostumadas a ler a diretriz curricular, cadê? Quais as cadeiras que tem que dar? E as grandes discussões profundas são, tem que incluir direito do consumidor. Claro, vai ficar, eu sempre uso o exemplo de Portugal, não sei se continua aqui assim, vai ficar um curso de 8 anos, né? Que o pessoal, nós fizemos uma reforma curricular na faculdade. Não, porque previdenciário é importante, claro que é, filho. Mas é importante o consumidor também. O que mais que você acha importante? Você quer o curso de 8 anos? Ó, né? Os patrícios estavam com a razão, isso, né? Por quê? Porque isso, é isso que você discute no curso. Você quer agregar. Verdade seja dita, em todas as evoluções do ensino jurídico houve agregação de matérias. Lá em 72 com a agregação do tributário, depois agora na outra com a agregação de conteúdos de psicologia aplicada no direito. Aliás, eu esqueci de contar, eu também fui sócio fundador e membro da primeira diretoria da Associação Brasileira de Ensino de Direito. Estou ficando velho, sabe? E a Associação Brasileira de Ensino de Direito foi convidada a Brasília. Eu fui pessoalmente, eu e mais 2 colegas do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, fomos representar a associação no diálogo com o Conselho Nacional de Educação para as diretrizes curriculares do direito. O que a gente bolou na associação, eu fui casualmente o relator que fez o texto, dava umas 12 páginas. Nossa diretriz era longa, era quase um código. Né? E porque a gente queria algumas garantias colocadas. Foi construído a 200 mãos aqui, foi um trabalho bem legal. E sentamos com o Conselho Nacional de Educação. E o Conselho Nacional de Educação nos ouviu a OAB, algumas coisas acatou, outras não acatou, e outras inventou sem nos perguntar. Por exemplo, a psicologia aplicada ao direito. De onde nasceu? Eu juro para vocês, não nasceu de sugestão da BED e não nasceu de sugestão da OAB, porque eu estava lá. Tá? É ruim? Não é ruim, parece que os alunos estão gostando das cadeiras, professora. Os professores têm, pelo menos a minha instituição, o professor tem sido sempre homenageado, todo mundo gosta dela. Né? Mas, enfim, nasceu na cabeça do relator, que casualmente é um reitor, ex-reitor da Bahia, que achou interessante, né? Antropologia, a lista de matérias. Né? Mas isso, insisto, no contexto de diretrizes curriculares, que chama a figura do projeto pedagógico, que é uma criatura autônoma, enfim, o que menos importa é a lista das matérias. Mais importa o conjunto, é o que não se lê, que é o perfil que se quer do egresso e o conjunto de habilidades e competências que se espera dele. Né? Não por acaso alguns cursos de direito do mundo afora são de 3 anos, porque estão focados muito mais nas habilidades e competências do que propriamente na tábua de conteúdos. Né? Um segundo condicionamento então envolve a avaliação da qualidade. Né? E aí, como é que faz isso? Bom, o nosso sistema hoje é um sistema cíclico. Você tem o ENAD, que avalia o estudante. Se o estudante for mal, se a maioria dos estudantes forem mal, isso a instituição vai ser visitada, vai sofrer algum tipo de intervenção, vai ter um protocolo de compromisso. E esse é basicamente o ciclo. Só que eu digo, é um problema que nós já conversamos, é um problema de tempo. Daqui a pouco demora 10 anos até alguém ter algum problema nisso. E desse exercício de qualidade, o poder de autorizar ou desautorizar envolve o poder de supervisão. É bom dizer que a supervisão ela não se cinge a esse ciclo, ou seja, avaliação, o estudante foi mal, instituição, e aí eu vou... Não,
você também, e a LDB autoriza isso, sim, a supervisão por denúncia, que é casualmente o setor que eu tenho ajudado, tenho colaborado com o MEC. Tal instituição denuncia que não há professores doutores suficientes em relação à universidade. Denuncia, bom, aí você vai numa atuação de supervisão, né, fora desse processo natural de regulação. É uma supervisão pontual, se não tem acessibilidade de deficientes, não tem isso. Muito comum no Ministério Público ser parceiro nesse processo. Aliás, teve uma instituição, uma certa cidade de São Paulo, que terminou reunindo uma comissão de 12 integrantes do MEC, que agora fazia parte, como consultora DOC, membros do Ministério Público Estadual e Federal. Todo mundo botou as cartas na mesa, porque um dos tinha problema com crimes federais de tráfico internacional, o outro tinha problema não sei com o quê, e tinha os problemas com o MEC, então nós resolvemos sentar e trocar as cartas para tentar entender aquele contexto. Vocês veem como essas coisas, certo? Nesse sentido, ele provoca bastante o MEC, mas ele tem sido bastante parceiro nesses processos. Poder de desautorização, supervisão. Aqui uma figura geral dos atores do sistema, constituinte, legislador, presidência, Conselho Nacional de Educação. Existiam duas figuras que eu não tinha falado, que é o CONAS. Na verdade, pela Lei 10.861, ele deveria ter uma dimensão um pouquinho mais avantajada do que na prática ele está tendo. Né? Mas esse seria um criador de mecanismos dinâmicos. Na prática, hoje, tudo isso acaba sendo absorvido pela própria estrutura do INEP. E o INEP, sim, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Anísio Teixeira, ele é o avaliador. É ele quem faz cotidianamente as avaliações, salvo aquelas de supervisão por denúncia, que aí é feita diretamente pela Secretaria do MEC. Tá? Aí eu tenho o MEC como autorizador, como corregedor, como desautorizador. Né? É verdade que o Conselho Nacional de Educação tem parceria nesse processo, tá? Também ele dá a palavra final em algumas situações. Aqui, exatamente o Conselho Nacional. E a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, que opina previamente. Eu também já fui consultor DOC da OAB, eu sou membro da Comissão de Ensino Jurídico lá do nosso estado. A lei diz que a OAB opina, só que a opinião não precisa ser seguida. Parece que agora, nesse momento, está saindo um consenso, que é o seguinte: caso a OAB queria o seguinte, quando ela disser que não tem recurso, isso que ela propôs para o MEC. E o que o MEC dizia? Não, só um pouquinho antes. O que o MEC fazia? Não interessa o que você vai dizer, se o meu critério estiver aqui bom, eu vou aprovar. Qual é a conciliação que está sendo arregimentada? Se a OAB disser que não, o projeto do curso tem que ter uma nota acima da nota comum que aprovaria. A nota 3 aprovaria. Pois se a OAB disser que não, vai ter que ser o 4. Parece uma conciliação possível. Eu confesso para vocês que eu tenho muito orgulho de fazer parte da OAB, enfim, eu sou advogado também, mas eu acho que às vezes a OAB exagera em alguns discursos. Né? E eu vou dizer mais, ela simplifica coisas que não são simplificáveis. Tipo, tem mais de 1000 e tantos cursos no Brasil. Daí, o sistema universitário brasileiro diz assim: se você é universidade, você tem o poder de ampliar vagas automaticamente. Então, teoricamente, agora nem tanto porque a portaria 40 e o decreto conformaram isso de uma forma diferente e questionando isso na justiça ainda, mas enfim. Se você tiver uma universidade numa cidade que tem um curso com 50 alunos de direito, em algum momento ela poderia de uma hora para dizer: agora não é mais 50 vagas. Eu aprovei com 50 e eu vou ter 50 mil vagas. Posso? Posso. Porque eu sou uma universidade, a Constituição me deu autonomia. A MDB também me deu. Né? Atualmente, por força dessas portarias e dessas qualquer alteração nos projetos do curso, inclusive no número de alunos, acaba tendo que dar ensejo a um processo do MDB. Isso não está na OAB. Desculpa, isso não está no MDB. Isso está na portaria. Né? Isso aqui, porcaria, não é por acaso, são parecidos. Mas está lá. De qualquer forma, o problema não é o número de faculdades. Aliás, a LDB garantiu a existência de diferentes tipos de instituição. A Constituição só falou numa criatura chamada universidade. E talvez se a gente olhar alguns países do mundo afora, você só veja ensino nessa criatura, universidade. A figura da faculdade isolada
que é onde faz o número de cursos crescer, ela não existe em alguns sistemas. No nosso ela existe. E digo mais, às vezes você tem faculdades isoladas extremamente competentes nos seus desiderados. Às vezes até mais, porque elas são enxutas, elas não têm alguns outros que a universidade tem. E ela consegue. Agora, bem ou mal, né, aquela ideia meio romântica de que só a universidade, que é o centro do saber, pode conceber um curso pela pluralidade de capacidades que tem ali dentro, isso vai por terra. Bem ou mal, você pode, com 15 pessoas, 15 professores, fazer um curso de Direito ou de Administração. E aquelas 15 criaturas são faculdades isoladas. O sistema está aberto para isso. Né? Ou aquela figura que é mais complexa, que é a do ser universitário, que é um ser jurídico, que é um ser não jurídico, uma concessão em que você tem a vantagem das universidades e não tem as desvantagens em termos de outros. Você, como ser universitário, você não precisa ter tantos mestres doutores, não precisa ter uma série de requisitos, mas você tem autonomia para inventar cursos e para aumentar as vagas dos seus cursos. Né? Aqui de novo em sentido esquemático, para deixar isso mais no debate, cansado da exposição, mas aqui chamando a atenção, né, às diretrizes curriculares do direito. Veja que nós estamos agora desenvolvendo, primeiro, o poder do Estado de condicionar. Né? Primeiro, lá atrás, a liberdade pedagógica e mercadológica. Bom, como é que isso no curso de Direito acaba funcionando? Diretrizes curriculares foram fixadas. Essa que eu contei um pouquinho parte da história delas. Vejam que as diretrizes do Direito, olha só, ela requer esse perfil de formando. Tem 3 coisas no artigo 3º. Isso é mais importante que lista de matérias. Eu preciso, vejam, não será curso de Direito, vamos diferenciar curso de Direito de dança de salão, vamos. A primeira diferença, no curso de Direito, ao contrário de dança de salão, nenhum demérito a dança de salão. Eu sou um aluno bastante assíduo do curso da dança de salão da minha cidade. Tá? Tenho tentado aprender com algum esforço. Né? Mas enfim, de qualquer forma, sólida formação geral humanista e axiológica, que eu não preciso na dança de salão. Né? Capacidade de análise, domínio de conceitos de terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos sociais, aliada a uma postura reflexiva e visão crítica. Isso não é uma bandeira para pichar na parede. Não, isso está escrito, isso é lei, isso é norma. Isso diferencia um curso de Direito de um curso de dança de salão. Tá? E a aptidão para aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da ciência do direito, prestação de justiça e do cidadania. Os cursos de Direito não serão cursos de Direito se não propiciarem isso. Tá? As diretrizes. Tá? O que mais? Olha só. Tem mais. Artigo 4º. E eu não fui para os conteúdos ainda. Todo mundo está brincando, né? Formação que propicie pelo menos habilidades e competências para leitura, análise, compreensão, elaboração de textos, atos, documentos jurídicos ou normativos, com normas técnico-jurídicas, aplicação, pesquisa, utilização, jurisprudência, doutrina e outras fontes, adequada atuação técnico-jurídica em diferentes instâncias, utilização de processos, atos e procedimentos, utilização correta da terminologia jurídica, raciocínio jurídico, argumentação, persuasão e reflexão crítica, julgamento e tomada de decisões, domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do direito. Está diferenciado o curso de Direito de dança de salão. A decisão de dança de salão é só para que lado você vai. Não, você tem que tomar decisões reflexivas, enfim. Né? Mais do que isso, a própria ideia de projeto pedagógico, o artigo 1º, o artigo 1º e 2º, que eu mencionei aqui da resolução, eles vão falar muito de que você tem que ter um projeto pedagógico contextualizado, inclusive em relação à instituição, em relação a, por exemplo, a nossa FURB da Rio Grande. É uma instituição que tem uma vocação primária para o sistema costeiro, entendido nesse sentido não. O que, quando nós fomos alterar, enfim, delimitar o projeto do curso de Direito, nós tivemos que olhar para aquela missão institucional e ver como o curso de Direito se enquadra naquele perfil da instituição. Isso também, como todos os poderes, podem ser usados para o mal. Né? Tem instituições que assim, nós somos uma instituição com perfil voltado ao mercado. Nós queremos profissionais do mercado. Que bonito isso. Um aluno lá, você é do mercado, um cara do mercado. O cara do mercado não fez o que vocês estão fazendo. Não fez mestrado, não fez doutorado.
O cara que está no mercado, justamente, está vendendo serviço, não tem tempo de estudar. Né? E aí o cara do mercado, ele vai lá, casualmente, a professora especialista que é mais barato. Né? E aí ela consegue fazer duas coisas. Ela adota uma filosofia institucional e diz, eu quero o cara do mercado. Olha, doutor e mestre, poucos estão no mercado, eu tenho poucos aqui, mas eu vou contratar mais especialistas, que por acaso são mais baratos. E aí eu faço um curso também mais barato. Às vezes eu afinei com a filosofia da instituição. O que não dá muito certo, isso até dá certo. O que não dá muito certo é quando você pega esse padrão de curso e estabelece que ele vai funcionar como a própria Chuí. Né? Porque aí começa a confusão. Por quê? Porque a lei, a norma que diz que um projeto pedagógico tem que ser contextualizado regionalmente. Como é que você faz um contexto regional? Então, isso eles meio que passam batido, mas a nossa diretriz curricular manda fazer isso. Isso aqui é norma, é cogente, é vigente, enfim. Né? E ainda, claro, as diretrizes vão falar mais do que a exigência do próprio projeto, né? Conteúdos, fala inclusive de 3 eixos, né? Uma formação fundamental, e aí volta os conteúdos de antropologia, ciência política, economia, ética, filosofia, história, psicologia e sociologia. Antropologia também, juro que não nasceu da ABED, nasceu ali, alguém, sei lá, consultor, alguma coisa, rolou ali nessa antropologia. De toda forma, sempre os conteúdos de introdução ao direito tinham um pouco de antropologia. Só que isso refletiu-se nos cursos de direito de uma forma quase que matemática. Todos os cursos passaram a ter uma cadeira de antropologia jurídica. Né? Até porque ninguém quer arriscar ficar fora das diretrizes, então na dúvida cria uma coisa lá chamada de antropologia, está tudo bem. Né? E a formação profissional, direito constitucional, administrativo, tributário, penal, civil, empresarial, trabalho internacional e processual. Vejam que aqui não está nenhuma daquelas figuras, aqueles direitos mais especializados, mas estão vários ramos incluídos. Quando eu falo internacional, é público e privado, o processual do trabalho, todos os processos que existem. Né? E aí vem a formação prática, que pressupõe uma integração entre teoria e prática, e hoje é um grande debate que está colocado acho que no cenário brasileiro hoje. A OAB está catando, isso é uma coisa que a OAB está catando, penso que bem, é a discussão justamente da parte prática do curso. Quando a gente sai do nosso lugar comum e começa a ver outras áreas, como medicina, a gente começa a ver como para eles é muito importante chamar de experiência clínica. Né? E como para nós, em alguns cursos, isso é quase nada. Estágio, então tá, você vai achar um lugar que é assim que você está estagiando, o cara passa 2 anos lá, carregando papel para alguém, e ele virou estagiário. Cadê a experiência clínica dele? Nossa reforma agora a gente está chamando essas cadeiras de prática jurídica social, e está dando ênfase. Eu sempre critiquei, mas os estágios das faculdades acabam sendo só direito de família. Isso não é o maior problema hoje. O maior problema por quê? Porque a função é o olho no olho. É o aluno conseguir vivenciar a realidade daquele cliente. Se você tem um curso, o que a gente está tentando fazer com o nosso lá, que é focado na realidade social, que tem projetos, nós temos um centro de referência em direitos humanos e atuamos diretamente na população carente. Então, quando você trabalha, começa a usar esses braços, o aluno vai passar pela extensão. Hoje a grande discussão, até onde a gente debatia lá na instituição, no Congresso, a questão da extensão como componente curricular. Então, esse é um desafio que está colocado, mas veja, é um desafio complicado, porque eu tenho aqui o estágio e eu fico pensando que as instituições começam a fazer contas de cabeça para ver como é que isso vai funcionar. Porque é muito mais barato dizer que o estágio, o cara tem que procurar lá fora e tem que ter um orientador para fora. Agora, o estágio jurídico mesmo é aquela formação clínica, aquela formação de olho no olho, aquela formação de entender, de ouvir uma pessoa, de traduzir o que aquela pessoa, aqueles anseios, para dentro do universo jurídico, a fim de devolver àquela pessoa as possibilidades que esse universo traz. Isso tem a ver com prática jurídica social, isso tem a ver com formação prática. Tanto que aqui se fala um núcleo de prática jurídica. Né? O trabalho de curso, ou seja, fizeram questão, isso sim a ABED insistiu, né? A figura do trabalho de curso. A própria figura do estágio já dentro do núcleo também saindo da proposta da ABED. Tá? E a ideia de atividades complementares. Atividade complementar é a coisa mais, não deixa de fazer um parênteses. Ela é, do ponto de vista pedagógico, um elemento fantástico. Nenhum aluno entende isso, mas ele é fantástico. É um pedaço do curso que o aluno faz o que ele quer. Algumas instituições, até a organização de festa conta. Traquejo social. Ué, advogado não tem traquejo social? Se organizar uma festa, está valendo como atividade complementar. Claro que isso vai valer 5 horas no máximo, sei lá, não vai valer muito mais do que o tamanho da festa.
tá? E não vai valer, não vai poder passar só organizando festa, né? Organizar. Mas de qualquer forma, é um pedaço do currículo que o aluno constrói sozinho. Isso é um negócio revolucionário. Para os alunos é entendido como uma planilha de coisas que ele tem que fazer e um incômodo horroroso. Ele só não entendeu que se não tivesse aquilo, ele teria que ter te dado aula, está tendo aula de direito marítimo, previdenciário, sei lá mais o quê. Né? E quando ele entender isso, aí ele começa a valorizar essa figura. E o trabalho de curso individual. Não está dito que é uma monografia, a proposição da BED era uma monografia, ou seja, nada impede que o trabalho de curso seja um relato de um case, nada impede muitas coisas. Né? A proposta da BED falava em banca também e tal, isso aqui não está na diretriz. Tá? Mas em geral os cursos têm seguido a ideia de um trabalho de curso. Pelo menos a ideia de individual, porque eu já vi instituição que o trabalho era coletivo, 5 alunos, eles trabalham assim no grupo aqui. E aí nós chamávamos os integrantes, o professor escreveu o que escreveu? Não, eu botava meu nome ali, mas a culpa não é minha, se tem alguma coisa. Não, você foi pegar um diploma em função disso. Ah, é verdade. Né? Mas não fui eu que escrevi. Mas isso acontece também. Tá? Dizendo isso, assim, eu fecho esse momento, até vou abrir, né, para a gente trocar algumas ideias. Tem um monte de lâminas a mais depois falando, mas eu não quero cansá-los com o sistema de supervisão, quem é que, tipos de instituição, né, perfis privados, isso aqui é só para a gente, se for o caso, trazer para o debate. De resto, queria deixar como reflexão final, enfim, repartir que nós vivemos nesse momento, a própria diretriz curricular hoje, ela encerra em si todo aquele mar violento que eu falei antes. Por quê? Porque quando eu vou, desculpa, não é diretriz curricular, o projeto pedagógico. Porque quando você vai construir um projeto pedagógico, você vai ao mesmo tempo exercer na maior plenitude possível aquela autonomia que está consagrada. E por outro lado, você está vinculado a uma série de coisas que são normas gerais que vêm dessa diretriz. Ou seja, você ao mesmo tempo está sendo obrigado como nunca a pensar o que você quer fazer com o seu aluno e dizer e fazer quanto a isso. E por outro lado, você tem a liberdade que, num certo sentido, nunca teve. Então aí a primeira constatação que eu penso que é importante repartir, ou seja, a ideia, e eu vou dizer que talvez demore no Brasil pelo menos uns 30, 40 anos até que a ideia de projeto pedagógico fique um pouco mais clara, embora eu possa dizer uma coisa ruim também, que a ideia de currículo mínimo foi pensada lá nos anos 60 e que nunca funcionou. Né? A ideia de que o currículo, as faculdades deveriam agregar várias cadeiras ao currículo mínimo, mentira, as faculdades escolheram duas e viraram o currículo mínimo minimorum, ou seja, não passaram a criar grandes setores do direito a mais que estava aqui. O segundo passo dessa reflexão vai dizer o seguinte: tudo isso está em regime de mercado. Tudo que eu inventar numa instituição privada, tem um custo. Então, e hoje você tem instituições especializadas em fazer contas para gastar menos dinheiro. Por exemplo, o sistema diz são 3.700 horas no curso de direito. Tá? Como é que faz? 20% pode ser atividade complementar. Então a instituição vai lá, beleza, corta 20, aí 3.770, pô, beleza, já não é 3.000 que eu tenho que pagar, já tenho que resolver, bota no estágio lá 10%, bota lá, e eu estou ficando aí de barato com menos de 3.000 horas, que é conteúdo que eu tenho que ministrar. E algumas instituições começam a inventar estratégias para ministrar esses conteúdos que eu acho que são de duvidosa legalidade. Tipo, dá uma aula até às 10, mas não depois das 10, porque tem que pagar adicional tudo do professor, isso é caro. E aí tem uma atividade prática. Um exemplo só para vocês verem o tamanho dessa bagunça. Lá na FURG, a gente teve que dar um parecer em cima de uma cadeira de introdução ao direito. Tinha uma parte teórica e uma parte prática. Fiquei a pensar, olha, pois, né? O que é prático em introdução? Né? A cadeira de introdução ao direito, os conteúdos são absolutamente propedêuticos. O que é prático em introdução? Será que é uma entrevista, sair na rua? Enfim, não, era um trabalhinho que era feito fora da aula. Né? Tanto que aí na norma interna que nós trabalhamos os currículos para fim de adaptação, se fez questão de contar
que se a nossa cadeira é teórica, nós só vamos absorver cargas teóricas, né? O que faz com que os alunos que venham dessa introdução tenham que fazer a introdução de novo, porque não fizeram direito, né? Mas enfim, de qualquer forma, eu acho que esse é um dilema que está colocado em termos de liberdade, mercado, enfim, as coisas têm preço. Eu ainda não vi uma instituição privada conseguir fazer uma coisa que poderia ser inteligente. Ao mesmo tempo que diminuir o custo, ela conseguir ser mais eficiente. E eu vou dizer para vocês, para mim isso não é impossível. É só absolutamente difícil, mas não é impossível. Só que ninguém está preocupado com isso. As pessoas estão preocupadas basicamente em diminuir o custo, que bem ou mal é o que agrada. Né? Hoje as instituições são, não é nem ao mantenedor, porque as instituições são SA, aos acionistas. Né? Você não está mais discutindo com aquele velho senhor lá, que eu já conheci, pelo menos uns 5 ou 6 da história, que acabou fazendo uma mega instituição e os filhos botaram fora. Não, estamos falando de acionistas que precisam de ter o quê? Lucro, porque é para isso que elas compraram aquelas ações. Né? Dito isso, ficou disponível para a gente debater. Não sei se eu já me estendi demais aqui. Bom, em virtude do nosso horário, vou passar já a palavra para o Rodrigo, depois eu encerro, né? Com algumas considerações, mas eu sei que o Rodrigo está se remexendo aqui para tentar falar algumas coisas. E vamos lá, Rodrigo, então, tudo contigo agora. Então, bom dia a todos. Primeiro agradecer ao grupo pela oportunidade, agradecer ao palestrante Carlos André, realmente trouxe muito conteúdo valioso para todos nós. E ao tempo também, eu sou inquieto, mas eu vou tentar ser breve, até porque eu acho que talvez algum colega queira também contribuir. Eu também teria várias observações, isso foi dito, mas em cima do tema, eu quero apenas fazer a seguinte observação. Como o professor disse, nós temos um sistema educacional bastante complexo desde a organização normativa, né, de leis, portarias, resoluções, decretos e até agora normas técnicas. Né? Estamos criando direitos e deveres através de normas técnicas. Complexo também pela diversidade de instituições, a sua natureza, as suas características. E diante dessa complexidade que nós assistimos, algumas propostas estão em pauta para tentar organizar todo esse sistema. Uma delas é a criação do INSAIS, né, que é o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação do Ensino Superior. O INSAIS, então, ele pretende primeiro centralizar todos aqueles órgãos que foram apresentados pelo professor, as atribuições do CNE, das secretarias do MEC, do INEP. Mas o INSAIS, e eu sou a favor de um Estado forte, uma regulação forte, eu acho que o INSAIS poderia ter essa oportunidade, mas infelizmente, desde a sua própria concepção, o INSAIS já se peca naquilo que é tradicional do sistema educacional, que é a fragilidade da sua segurança jurídica. Desde as suas propostas sérias inconsistências, né, questões de legalidade que estão sendo questionadas. Só para citar um que o senhor citou, a mantenedora tem uma natureza jurídica privada. E lá, na criação do INSAIS, diz que qualquer alteração contratual na composição da mantenedora tem que passar pelo INSAIS. Ou seja, isso é bastante questionável. O INSAIS cria, eu vi que o senhor citou a questão da lei da taxa de avaliação, o INSAIS cria uma taxa de avaliação semestral. E quem é deputadista sabe melhor que eu que a taxa lá é uma prestação de serviço, né? E lá não, a potencialidade de você utilizar o serviço, você vai ser obrigado a pagar uma taxa para manter o INSAIS. O INSAIS, apesar de absorver várias funções, ele não absorve a aplicação belática, continua com o INEP. E daí outro problema do nosso sistema de avaliação é isso. O senhor disse, infelizmente os sinais, ele teve uma grande concepção, mas a sua aplicação teve desvio. Hoje ele se resume ao ENAD. Hoje o nosso sistema de avaliação ele é segregativo, né? Ele serve para ranquear um sistema totalmente fora de contexto, inclusive não cumprindo
princípios do próprio Sinais, que é o princípio da identidade, da diversidade das instituições. Então, hoje se tem uma métrica para avaliar tanto uma instituição consagrada, como a FURB, um grande centro, com grandes professores, e principalmente com bons alunos, essa mesma métrica para avaliar pequenas instituições de áreas longínquas, com pouco capital humano, com alunos diferentes. E tanto esse problema de drenagem também se identifica nos instrumentos de avaliação, que também são únicos. O mesmo instrumento de avaliação para o curso de Direito de uma grande universidade, de um grande capital, para uma pequena faculdade do interior. Só para citar rapidamente, os instrumentos exigem números de professores estricto sensu, tanto para a faculdade quanto para a universidade, sendo que a FDB não, existe para a universidade. Existe, inclusive, porcentagem de doutores nos instrumentos. O nosso amigo Daniel Cerqueira, da BED, ele fez um estudo que diz que no Brasil não existem doutores para os cursos de Direito, para contemplar os critérios do instrumento avaliativo. Sabe? Nós estamos aqui em Portugal tentando fazer o nosso doutorado para contribuir lá. Ou seja, infelizmente, inconsistências que poderiam ser melhoradas no horizonte, o horizonte não se apresenta muito bom. Ensaios que seriam uma oportunidade, me parece que vai ser dado tímidos passos e algumas grandes deficiências vão continuar, né? Não vão ser corrigidas. E você vê nas falas o grande problema da segurança jurídica, né, do nosso sistema, que não oferta segurança jurídica. Nós vamos continuar com essa insegurança jurídica no sistema educacional. A pequena instituição que eu participo tem 5 ações contra o MEC. Já ganhamos 2, provavelmente vamos ganhar as outras, baseada nessas inconsistências legais. E você vê uma fala do atual ministro da Educação, você não sente segurança jurídica nem dele, né? Não sabe quanto tempo ele vai ficar, porque ele não tem perfil, ainda mais hoje, dando de frente com as grandes corporações. A fala dele fez as ações caírem 6%. Né? Então você não tem segurança nem na gestão do Ministério da Educação. E por fim, da questão do ensino jurídico, saiu agora recentemente a portaria 20, dizendo justamente isso, cedendo parcialmente aos caprichos do OAB, às interferências do OAB. Então, parecendo opinativo, mas se for negativo, então a instituição tem que ter um critério acima de 4, sendo que os sinais falam que 3 é bom. Né? Mais uma vez, uma interferência errônea, o MEC cedendo aí aos caprichos do OAB. Enfim, eu faço essas observações, uma perspectiva realmente de horizonte para o ensino superior, né? Naquilo que nós temos muito a melhorar e que infelizmente parece que os avanços apontados são tímidos. Né? Deixo essa minha observação para o professor e também para os demais colegas que com certeza têm a contribuir. E mais uma vez agradecer ao professor, realmente nós temos que ter muito mais tempo para absorver todo esse conteúdo que o professor trouxe e mais uma vez parabenizar os colegas aí pela iniciativa. Fazer alguma pergunta? Quando você falou de ensino qualificado, o sonho de todo professor é que o aluno seja realmente crítico e que a faculdade, né, prepare ele para ter aquele pensamento crítico, racional, para a vida, seja ela acadêmica ou na advocacia. E aí, o grande problema que a gente encontra, você mencionou a OAB, né, o exame de ordem. Então, a gente tem 2 problemas, o exame de ordem e o TCC, né? E aí, o que a gente tem? A gente tem a vertente da maioria das faculdades trabalhando com o mercado, que é a prática, em tese, a advocacia. Mas é aquela questão que você colocou. E aí, a minha dúvida é, o aluno pode processar, acionar judicialmente a faculdade caso ele reprove na OAB. E aí o aluno chega lá no 9º semestre, não sabe nada de metodologia, ele está perdido. A faculdade deveria ter me ensinado, a faculdade deveria ter me incentivado. Reprovei na banca. Como faz? Ele
tem esse direito de acionar judicialmente a faculdade, uma vez que a faculdade não deu suporte para ele anteriormente, não deu base ali de uma pesquisa científica e ele está perdido? Professor, posso emendar? Isso já mata, que é no sentido da UAB também. Porque hoje nós temos uma formação universitária para a UAB. E a UAB, segundo o discurso da própria entidade, né, as escolas que não obtêm resultados positivos, né, quantitativos, digamos assim, seriam as escolas inferiores. Como se nós estivéssemos formando nas escolas de direito apenas futuros advogados, ou no mínimo advogados, que é a princípio que eu participei da audiência pública para a confecção desse documento da OAB. Ela aconteceu em todos os estados da federação. A audiência pública de Minas não teve nem lista de chamada. E eu levantei e falei, eu participo da audiência pública para discutir se a gente vai fazer um corte no Ribeirão, questão ambiental da cidade, tem que ter lista de presença, no mínimo, para você documentar aquilo. E quem presidiu a nossa audiência em Minas foi o representante, não sei se foi o vice-presidente da Comissão de Ensino Nacional, mas é da Mackenzie, eu esqueci o nome do senhor. E ele falou, realmente, nós precisamos documentar essas audiências, para que elas possam virar depois documentos formais. Então, a minha questão, a primeira é essa, sobre a formação universitária para a OAB. Pura e simplesmente. Depois eu coloquei aqui cursos técnicos de direito. Eu não acredito que eu precise, por exemplo, eu tenho serventuário da justiça que é bacharel em direito. Não tem necessidade nenhuma. Né? Eu não preciso de um oficial de justiça ficar 5 anos na faculdade para ser oficial, não desmerecendo o oficialato, muito pelo contrário. E por último, os cursos de direito em EAD. Eu queria juntar, Os cursos de direito em EAD. eu queria aproveitar, colocar aqui uma pergunta que eu ia fazer, essa que o Wallace acabou roubando de mim agora, né? Mas eu anotei. Sobre essas disciplinas, né? Quando o professor falou a respeito do jeitinho lá, das horas complementares, quer dizer, eventualmente as faculdades acabam colocando, então, o EAD, né, disciplinas à distância. Então, queria também reforçar isso. E também questionar aí qual seria a sua visão no sentido e também vai um pouco aí ao encontro do que o Wallace falou, de muitos cursos que muitas vezes não só tem o enfoque da UAB, mas tem enfoque de concurso. Quer dizer, parece que o curso de Direito, muitas vezes, ele se transforma num preparador de concurso, num cursinho, ou não num cursinho, num cursão, né? Então, quer dizer, e aí foge, né, da diretriz, né, a Resolução 9 de 2004, porque acaba fazendo com que o aluno se torne um mero decorador de artigos, digamos assim, né, para poder passar no concurso em vez de refletir acerca daquilo. Eu queria que o senhor comentasse isso também. Vamos começar pela essa última. Interessante, eu acho que vou mexer um pouco com a questão primeiro, essa questão. A diretriz não abriu mão do conhecimento dogmático. Né? Aliás, se você pegar o texto da Resolução 9, é muito claro. Você tem que ter, além da dogmática, a reflexão sobre a dogmática. Então, uma coisa não exclui a outra. O problema é quando a faculdade se cinge a fazer apenas a preparação do cursinho, e o reflexo disso no mercado é horroroso. Porque aí você tem um cara que virou promotor e vai lá achar o direito de, sei lá, eu quero um bandido bom, um bandido morto, e o cara vai dizer daí para baixo, né? Ou seja, ele tem todo um conjunto dogmático assentado nos seus ideais e não tem uma base filosófica, social, enfim, uma ética, né? que permita que ele não faça esse tipo de loucura. Mas nós temos mais problemas. Desculpa, não, o teu nome. Matheus. É o Matheus, a Ruth e o Wallace. Então, e nós temos, vou agravar mais ainda, Matheus. O problema é que o ENAD, se o aluno não for, né, então há uma discussão, as privadas hoje querem que o ENAD seja obrigatório. Né?
A Alemanha tem uma coisa bem legal chamada exame de Estado. Né? O exame de Estado na Alemanha você faz uma vez, você faz o curso no tempo que você quiser, pode ser em 4 anos ou em 8, o pessoal faz em 6, 7. E pode fazer ao final, quando quiser, faz o exame de Estado. E tem direito a fazer uma vez, se rodar, tem direito a fazer mais uma. Se rodar, não faz nunca mais. O cara não né? É mais ou menos não sei se a verdade pode chegar nisso aí, mas, né? Então nós temos um problema de que o mercado... E veja, e as diretrizes falam em profissões jurídicas, não falam apenas da advocacia, mas também falam da advocacia. Né? E aí, o que eu acabo querendo dizer é que, até um pouco dialogando com o nosso colega aqui, é que, por mais que eu queira dizer que algumas coisas podem ter um pesos menores, ou eu não seja um curso em Quixeramobim, seja um curso em São Paulo, na USP, o cara, para diferenciar da dança de salão, ou ele foca em ter tudo isso aqui, ou ele não vai ser curso. Aí, desculpa, não vai ter curso em Quixeramobim se Quixeramobim não puder colocar o número de mestres, doutores, etc. Aí entra. Esse é o sentido que eu penso que é negativo da proliferação. Você não faz função social que você bota uma faculdade de Direito, que não é faculdade de Direito, que é curso de dança de salão. Né? Ou seja, daqui a pouco pega um serviço de dança de salão e vê se não se enquadra melhor nisso. Porque nos de faculdade de Direito não se enquadram. Os de curso de Direito que estão lá. E eu não estou dizendo, mas isso é elitista. Não penso que seja elitista, eu penso que isso é normativista no mínimo. A norma diz que tem que ser isso. Então, volte ao CNE e diga que o cara não precisa ser reflexivo. Volte ao CNE e diga etc, etc, etc. Então nós temos o que eu quero dizer, há um quanto colocado nas diretrizes. Nós temos, para começar com isso, um déficit. A maioria das instituições vocês diagnosticam bem, eu penso. A maioria das instituições não chega nem nessa primeira etapa. Ali, o Daniel, não sei se você sabe, é meu grande amigo. Nós dividimos a casa do Daniel, se ele quer, era a casa dos amigos. Então eu cansei de chegar lá e dizer, Daniel, eu vou dormir aqui hoje. Né? E ele, mas não interessa, eu vou dormir aqui. Você dorme no chão, mas eu durmo aqui. Né? E o Daniel é um grande amigo, baiano. Na verdade, ele não é baiano, ele é pernambucano. Criado na Bahia, foi mestrado em Santa Catarina, agora não sei onde o Daniel estava em Brasília, não sei onde ele está agora. Mas é um irmão. Não é o da Católica, não? De Brasília? Isso aí. É o do ANEC, não é o Daniel? Exatamente. Até brinquei, você está defendendo. Conheço. Para um comunista defender o pessoal da igreja é uma maravilha. Né? Teologia da libertação. Foi o que ele disse. Mas enfim, né? Esse que ele era do partidão. De qualquer forma, um grande amigo e um grande teórico. A minha única briga com o Daniel é que ele abriu mão de fazer o doutorado dele. Em algum momento ele estava bem novo, ele disse, não, agora eu quero ser pai, não quero ser doutor. Eu disse, amigo, faz as duas coisas mesmo. Né? Porque ele é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço. Né? E as reflexões dos artigos dele são fantásticos. Ele ficou fundador da BED com a gente. Né? Mas tem um outro cidadão que eu gosto muito de dialogar, meu amigo João Virgílio. O senhor João Virgílio, ele tem uma série de livros críticos em relação ao exame de ordem. Em que ele vai lá dizendo, o que você pergunta quando você está perguntando no exame de ordem? Só que a OAB quer saber se você decorou o artigo. O OAB não está querendo saber se você... E aí ele tem, no trabalho de João Virgílio, ele vai lá e trabalha os níveis que a questão está aprofundando. Então, ou seja, uma coisa, você tem que saber decorar a lei, sim, mas você tem que saber a reflexão. Como é que eu faço uma pergunta que eu consiga aferir as duas coisas? Porque ele foi lá e pegou o exame de ordem e disse, essa aqui só está perguntando se o cara leu. Essa aqui só está perguntando se o cara leu. E aí vai... Então o João Virgílio é um outro nome interessante que vocês não podem perder de vista. Está no meu Face, depois eu deixo meus dados, vocês adicionam. E anteriormente até poderia ter a doutrina, né? O aluno tinha que estudar a doutrina da área. Hoje não, ele tem que estudar apenas o vademecum, ali está excelente. Pronto, passou. Mas de qualquer forma, assim, o problema é que o sistema vai acabar deixando passar esses filtros, porque o ENAD... O ENAD também é uma crítica boa à forma como são formuladas as questões do ENAD. E ele sem ser obrigatório, puxa vida, Rio de Janeiro 40 graus, marca para domingo isso aí, as instituições estão todas em diligência, não tenho certeza. Né? Porque a menos que o mantenedor faça, sei lá, vou dar um brinde, um prêmio, a última mensalidade não vai ser paga se o cara for passado. Né? Eu já lidei com o mantenedor. Houve um tempo que eu tive afastado do MEC, eu também trabalhei com consultoria para mantenedor.
o lado de lá não é fácil também, nada fácil. Porque o cara tem que equilibrar, não adianta ele inventar o vermelho, né? O Excel não pode dar vermelho, né? Não tem a viúva para mandar conta. Então, umas coisas. Então, de qualquer forma, eu penso que isso é a questão, Matheus, eu penso que o sistema não nos ajuda nisso. Isso é o que está em jogo. Porque a OAB vai perguntar, também acho que ela não deve ser protagonista agora. A lei disse que ela deve ser ouvida. Deram uma dimensão ao ouvido da OAB um pouco mais profunda do que talvez ou até diferente, né? Se for ouvida, vou querer uma nota maior, concordo que a legislação, que tudo isso opera bastante ao princípio da legislação, né? Questão da EAD. Pela legislação, que lá de novo vou para o mundo das portarias, qualquer curso que tenha mais que 20% à distância é curso à distância. Qualquer curso que tenha menos que 20% à distância é curso presencial. Tá bom assim? Lembra daquela planilha do mantenedor que já fez a conta e diminuiu as cadeiras dele para 3.000 horas? Agora ele tem uma outra conta. Dessas 3.000 eu posso fazer 20% à distância. Porque se eu fizer até 20%, isto não configura ensino à distância. A boa notícia é que os instrumentais de avaliação estão atentos a isso, dizendo o seguinte: tá bom, você quer ter cadeira à distância no curso? Então você vai ser avaliado e eu vou querer saber cadê o tutor e cadê toda a sistemática do ensino à distância implementada dentro do seu curso. Para algumas instituições privadas isso não é problema, porque eles já estão, aliás, estive avaliando recentemente uma instituição que tem 150 mil alunos, dos quais 3.000 são presenciais e os outros são à distância. É uma fábrica de curso. Eu não fui, são feitas as coisas em galpão, né? E é muito organizada, muito séria, inclusive no seu desiderato. Mas você olhar aquela literalmente indústria, né? Tem 150 mil pessoas que vão se formar a partir daqueles galpões. E aqueles galpões têm todo um sistema de apoio extremamente intenso, né, para o aluno não sair, para ajudar, seja uma tutoria. Que é uma tutoria que funciona à margem do sistema, porque é uma tutoria não titulada, né, é um pessoal que fica literalmente amigo do aluno, ligando para ele. Né? Mas é uma estrutura assim, eu saí encantado, assim, no sentido de, meu Deus do céu, eu estou no planeta, no sistema, no mundo, no ensino da distância é um lugar. Sinceramente, tem gente do MEC que já perguntou isso. Sinceramente, não vejo problema nenhum curso de direito à distância, salvo na questão, porque a única coisa do direito que eu penso que nós temos algum problema para fazer à distância é a questão do estágio. Tá? É a única questão. De resto, eu acho que é aqueles primarismos da OAB, não abre novos cursos. Amigo, você não pode proibir, é livre iniciativa privada. Se alguém vier com um bom projeto, deixa o cara vir, até para poder absorver o aluno daquela porcaria lá que não está funcionando. Né? Então, mas a OAB vem com um discurso, não pode abrir mais. Não, esse discurso é inconstitucional. É uma coisa até feia para a OAB fazer um discurso inconstitucional, né? Mas ela faz. Né? E é um discurso, de novo, simplificado. O problema não é o número de cursos. O problema é você sentar e mexer com os padrões de qualidade desses cursos e ver se eles estão. E aí vem todo o problema de capacitação em termos de INEP. Vou contar para você uma breve história. Teve um momento que eu fui em uma das capacitações do INEP. Aliás, agora, eu sou de uma consideração antiga. Eu sou do tempo que a gente ia lá, era chamado, minha orientadora foi presidente do INEP, a professora Olga Guiar, lá nos anos 96, 97. Então a gente está no sistema há bastante tempo. Aí começaram a ver essas novas palavras. Agora esses dias uma pessoa diz: ai, você está no Bases? Bases é isso. O Bases é o tal do Cadastro Nacional das Pessoas que fazem avaliação com o INEP. Eu estava no Bases, mas não sabia que esse nome todos chamam de Bases. Mas uma vez eu estava numa dessas capacitações do INEP e tinha umas 1.000 pessoas em São Paulo. E aí eles tinham inventado o seguinte: tinha saído a lei dos sinais. Eles tinham inventado que iriam avaliar as instituições a partir das 3 dimensões. Como assim? Só para vocês entenderem. No nosso sistema, aqui, para avaliar as instituições, segundo o artigo 3º da Lei dos Sinais, são 10 as dimensões que você tem que olhar. 11 dimensões, na verdade. Tá? E os cursos você tem 3. Antes da Lei dos Sinais, o INEP só tinha material para avaliar as 3 dimensões. Então eles chegaram a criar um instrumental para avaliar as instituições
que tem que ser avaliado com 11 itens, de novo 11, com base em 3. Eu levantei a mão. Desculpa, tem alguma coisa errada, minha senhora. Como assim? Não, mas é o curso de avaliar a instituição. Vocês estão ensinando a avaliar a instituição com 3 dimensões: corpo docente, organização e infraestrutura. E a lei manda olhar 11. Não, é que nós tínhamos esse instrumento, mas isso não está em discussão aqui. Só ficou bravo comigo, virou a cara o resto do evento. Mas o que eu posso fazer? Aí passou um ano, o INEP fez outra capacitação no Rio de Janeiro. Essa eu fui lá de novo. E lá, ensinando a avaliar com as 11 dimensões. Aí eu cheguei e disse: desculpa, eu estou mal, eu briguei com a minha namorada, eu preciso de um pouco de autoestima levantada. Só para vocês mudaram, aquilo que eu disse há um ano atrás, vocês entenderam agora, é isso. Ou seja, agora vocês estão avaliando a instituição com 11 dimensões e os cursos com 3 dimensões. Então tá bom. E aí? Bom, claro que nesse sistema de avaliação você tem também margens de subjetividade e de critérios. Eu conheço desde o primeiro sistema de avaliação, que foi feito pela OAB. Por exemplo, há coisas que aparecem e desaparecem nos sistemas de avaliação. A endogenia. Se todo mundo que dá aula naquela faculdade for formado nela, isso é ruim. Tá? Esse critério já existiu, já morreu. Nunca mais apareceu de novo. Né? Então você tem critérios que nunca morrem, questão do corpo docente. E aí, claro, você sobrepõe. A LDB vai dizer que você tem que ter no mínimo 1/3 de médio de doutor, de tempo integral e tal, se você for na universidade. Problema. Mestre, doutor, problema. Isso também é um critério de aferição de qualidade do corpo docente. O que é a qualidade do corpo docente? Desde o primeiro instrumento até hoje, o estudo de qualidade do corpo docente é titulação, produção, regime de trabalho. E esses 3 nunca deixaram de ser elementos. Né? Dali para adiante, a experiência profissional nunca deixou de ser. E experiência no magistério superior. Esses 5 sempre estiveram por ali. Né? Ou seja, e a lei manda avaliar o corpo docente. Né? Então, só voltando, eu não acho problema nenhum, eu fiz um parênteses da história da ideia dele, não vejo problema nenhum no curso. Só que, claro, nós vamos ter que ter um cuidado com o estágio. Só que se eu pensar que os nossos estágios já têm que ter um cuidado em todos os cursos, eu penso que esse é o desafio que está colocado hoje. É a gente começar a entender a parte prática do livro. Talvez isso seja o salto. Eu tenho um artigo de uns 10, 12 anos atrás, exatamente contando um pouco a história de como é que o estágio se incorporou e se desincorporou. Né? Nós tivemos algumas excrescências no curso. Tinha uma cadeira chamada Prática Forense, que tinha um prodígio de não conseguir ser prática, porque ela era teórica em sala de aula, e nem forense, porque ela era em sala de aula no fórum. Né? Então você ensinava o que acontecia no fórum, como se isso não tivesse sido em processo. Né? Então você tinha essa redundância. Então, aí você tinha a OAB fazendo no paralelo, enfim. Então tem uma história boa da história do estágio. E eu acho que o estágio é a bola da vez. Talvez seja um lugar onde nós temos que pensar muito sério. Talvez ali seja o ponto de mexer seriamente. Uma coisa interessante de intervenção no mercado é que se você criar um padrão para todo mundo, aí é o que você falou. Se tudo é uma bagunça, vão exigir A de um fulano, B do outro concorrente. No artigo que dá origem a essa palestra, eu até digo, isso é uma concorrência imperfeita. Temos o nosso professor querido aqui, Fernando Araújo. Né? A gente até cita ele nessa fala. É uma concorrência maluca, eu diria. Não é nem imperfeita, é doida. Você tem um que não pode cobrar. Você tem um outro que tem um subsídio X. Sim, porque quem está no ProUni ganha. Você tem outro que tem um subsídio Y porque ele é filantrópico. E todo mundo vai ter que oferecer o mesmo padrão que a lei mandou oferecer. Só que as contas de cada um são diferentes. Então você vai ter que, de qualquer forma, repensar o estágio e repensar dentro desses patamares de contas diferenciadas que existem. Né? Na minha cabeça, o mercado, talvez esses cursos deveriam ser mais baratos. Negócio do curso técnico da OAB, existe curso técnico de segundo grau, existe lá no Rio Grande do Sul, já vi. Eu tenho um outro artigo, vocês podem achar nos anais da ABED. Tem um outro artigo que propõe uma coisa mais, que propõe um resgate do Império. Tá? O Império, as faculdades de Direito eram vocacionadas, no finalzão do Império, acabaram sendo definidas 3 vocações para as faculdades de Direito. Ela poderia, A, formar advogados, juízes e promotores. B, formar o staff do Estado, né? Os amanuenses. Sabe o que é amanuense? Amanuense, do latim amano.
é o digitador do Império. Não tinha computador, era o cara que escrevia à mão tudo que estava escrivão. O cara da burocracia do Estado. Então, havia um foco que seria das ciências sociais, então, que seria para questões de ciências sociais e outras questões internacionais, carreira diplomática. Isso durou basicamente 2 anos dentro do Império e não pegou muito. Mas foi o último legado do Império. Aliás, esse legado foi lá no início da República, foi lá em 1896. Um pouquinho depois, eles tentaram, foi o último legado do Império. Tinha sido discutido no Império e implementado no início da República. Que mais? Com questão de processar. Eu já escrevi dizendo que pode processar. Então, vou ser fiel às minhas palavras, não mudei de ideia. Eu acho que já escrevi dizendo que pode processar, sim, pelo mau desempenho. E eu acho que isso se aplica também porque, isso a lei diz, a instituição tem obrigação de informar aos alunos, está escrito na LDB isso, todos os seus componentes pedagógicos, todo o seu sistema de avaliação, tudo que compõe o curso que o aluno está entrando, desde o começo. Tá? A primeira pergunta é, quando a instituição já não informa isso, nós já temos um pequeno problema. A instituição deveria, os alunos receberem um manual informando, você vai ter que fazer isso, para isso você precisa disso, disso e disso. Então, vai ter um TCC, não teve aula de metodologia, não teve, não botaram a cadeira de metodologia? Não. Bom, então o cara vai ter um TCC sem base metodológica. Né? E isso é caso de processo, porque você está criando uma obrigação impossível, você está querendo que o cara produza algo que ele não sabe, que você não ensinou ele a produzir. Então, para mim, não vejo seguindo a coerência do processar a instituição. Aliás, a última notícia é que teve que alguém conseguiu. Pois é, o professor libera para a banca mesmo sabendo que o aluno não tem condições de ser aprovado. Responsabilidade da instituição. Sim. Sim, o professor deveria... Aí vem uma discussão bem boa. Como é que o professor consegue... como é que o professor impede o aluno de ir para a banca? Porque a banca é para defesa do trabalho. Sim, mas aí o professor orientador, ele tem que liberar, tem que dizer, olha, se o trabalho está bom ou não está bom para ir para a banca. Para ir para a banca de avaliação. Sabe que e o professor saber, tendo conhecimento que não está bom, por desleixo dele, vai, toma. Sabe que para regular isso, Ruth, lá no Rio Grande, eu sou bem chico com isso aí, eu me incomodei muito assim, com esse problema. A gente criou etapas. Tipo assim, tem um momento que a gente chama de qualificação, que é quando o orientador é obrigado a dizer como é que está se orientando. E ele pode formalmente mandar o aluno para o espaço, dizer que você está fora do ciclo, vai defendendo o que vem. Ele pode dizer que o trabalho precisa melhorar, o que já sinaliza que o trabalho pode apanhar na banca e perder. E pode dizer que o trabalho está bom, que ele está chancelando, que não quer dizer que a banca vai concordar. Então, só que a gente precisou criar essa etapa. Às vezes o aluno diz assim, meu orientador não me deixa na banca, o cara vai indo no mandado de segurança para ir para a banca, porque a banca é o lugar que ele vai defender o trabalho. E o orientador está tirando dele o direito de defender. Olha a loucura. Então, ou seja, eu preciso de uma regra prévia que diga que o orientador pode cortar. Né? Aí, no nosso, a gente criou um ciclo, nós temos a pré-qualificação, a qualificação do projeto, a qualificação para a defesa, que é o parecer do orientador, e aí a defesa, e vai para a banca. Mas qualquer irregularidade nesse processo, e levou e deixou ir, eu penso que é caso de responsabilidade da instituição e por tabelinha, a instituição que resolve com o professor. Tá? Mas não vejo grandes problemas. Até porque no Brasil, quando eu passei por essas situações todas bem graves, de instituições grandes fechando, e o tempo todo as pessoas assim, eu vou no MEC, o MEC não faz nada. Gente, você assinou um contrato de prestação de serviço de ensino. O serviço de ensino não está sendo prestado, você está pagando ainda por isso. Porque os alunos não pararam de pagar. E mesmo não tinha aula. Então, aí a matéria juntava um pouco de dinheiro e dizia, não, agora a gente tem um aporte. Não é, o dinheiro dos alunos que entrou, fizeram de aporte. Né? Mas aí vem o TAB, conforme fala como é que essas coisas. Tudo isso é uma relação civil. De novo, voltamos lá no começo, 75% do ensino superior brasileiro ele é privado. E se a coisa não funciona, isso é uma relação de direito do consumidor para começo da conversa. No paralelo, o MEC também vai fazer alguma coisa. Agora o MEC não vai dar diploma para ninguém. O MEC vai, quando muito, abrir a porta para o cidadão ser transferido para outro lugar. Né? Mas a gente não tem essa dimensão. Talvez porque nós temos um histórico
de que em algum momento isso foi 100% do governo. Durante toda a ditadura, olha que loucura, a Constituição não era muito diferente da atual, mas não tinha instituição com fins lucrativos, porque o Conselho Federal de Educação, em algum momento, acabou sinalizando que não iria dar chancela para a instituição com fim lucrativo no meio da ditadura, de forma rigorosamente ilegal e inconstitucional. Mas era a ditadura, né? E o Conselho Federal de Educação era de confiança do governo, e ficou assim. E bem ou mal, por que ninguém entrou com mandado de segurança enlouquecido? Porque quem tinha dinheiro para fazer isso, fazia outra coisa, fazia uma instituição filantrópica. Né? Eu conheci donos de filantrópicas que ela dizia, não, o carro, ele não tem o carro da instituição, a instituição lá com uma Ferrari, né? O avião, tudo, o cara é pobre, mas é uma instituição filantrópica formada de quatro associados, o pai, a mãe e os 2 filhos. E eles têm um estatuto, tomam decisões, fazem debates, e o movimento nunca incorpora seu patrimônio pessoal. Mas nunca deixa de ser donos desse negócio, que bem ou mal são 4 sócios. E eles têm a liberdade de tomar as decisões. Eu diria que talvez por isso nunca tenham entrado nessa discussão. Por isso que, num certo sentido, até eu acho que moraliza o sistema você deixar que quem realmente vai ganhar com isso avise para o sistema, eu vou lucrar. Né? Isso moraliza. O que não moraliza é você deixar o processo todo ser refém da lógica do lucro, que é o que a gente está vendo. E eu vou dizer que até acomodar isso, até você ter fôlego, ter perna no MEC para começar a reclamar das ruins, eu ainda estou dizendo, hoje o problema maior, o que estoura lá no MEC não é as ruins, são as inexistentes. Né? Em vários sentidos. Tem uma faculdade, essa foi fechada em São Paulo, não tinha aula. Mas essa era porque era sacanagem. Os alunos não tinham aula, e o dia que o MEC foi lá, eles colocaram as provas, porque parecia que tinha aluno e professor. Sei lá no interior de São Paulo, mas não tinha nada não. Era só uma formalização, passava 5 anos e cidadão saia com diploma. Né? Tudo isso é um mundo privado, no fundo. É um mundo da liberdade. Se eu fizer um curso de dança, vai que eu vá para o meu curso de dança de salão. Lá, voltamos. O que eu espero de um curso de dança? Porque eu saio dançando do curso. Se eu não tiver essas habilidades e competências necessárias, eu vou fazer o quê? Ou eu vou imediatamente sair do curso, que eu posso aferir se está funcionando ou não. Ou eu posso processar o curso. Não posso? Posso. O cara vai me ensinar a fazer norma técnica. Eu termino um curso, o cara não deu nem metade do currículo necessário. O que é aquilo? Marapuca. Qual a diferença disso para o outro em termos de direito consumidor? Nenhuma. A única que... uma coisa importante. A LDB só cinge-se a regulamentar o ensino formal. Há quem critique isso. Portanto, tudo que não é ensino formal está livre, tanto que tem até uma classificação lá no imposto de renda, quando faz planejamento, curso livre. A figura do curso livre é um curso não formal. Inclusive, pode se enquadrar no simples, você tem reputação especial, cursinho preparatório, etc. Pode entrar no conceito de curso livre. Depois eles começaram a chamar de interessante ser instituição universitária para poder fazer especialização, poder vender com especialização, mas aí é um outro capítulo. Não sei se eu respondi a todos, né, satisfatoriamente, acho que não. Você falou sobre a questão dos núcleo de prática jurídica, questão de Estado, essas coisas. E que lá na universidade vocês criaram, ou estão criando, não sei, Centro de Referência de Direitos Humanos. Seria uma alternativa ou uma atividade extra? Então, lá hoje, acabamos de inventar para falar. Lá hoje nós temos o Centro de Referência de Direitos Humanos, ele vem de uma verba de extensão federal. Tá? Então nós inclusive temos bolsistas, e isso começou como um projeto de extensão. À medida que a gente viu que o projeto era muito bom, a gente passou a incorporar esse projeto à estrutura do SAD. Então hoje, agora, esse ano acabou de sair o edital para que os alunos que queiram fazer sua prática jurídica social no Centro de Referência, vai ter um professor específico para eles lá no Centro de Referência, e eles vão passar 2 anos no Centro de Referência no atendimento direto à população. A outra opção que os nossos alunos têm lá é a típica do chamado escritório modelo. Aí, no escritório modelo, que também nós estamos começando a pensar ele de forma mais descentralizada. Daqui a pouco você atender lá numa comunidade do bairro, enfim. A ideia, o pessoal está imbuído bastante disso. A trajetória lá da instituição que eu hoje dirijo, ela é interessante no sentido de que
quando eu entrei lá como professor, o estágio, o aluno ia e não fazia nem peça jurídica. Quem fazia os advogados contratados pela instituição, uma coisa muito turpena, horrorosa. E eu sou egresso de uma instituição que, bem ou mal, a gente passava 2 anos fazendo estágio. E bem ou mal a gente até ia. Eu tenho orgulho de dizer que eu fiz meu estágio atrás da cadeia, né, que era a vila mais pobre da cidade. E eu nunca me senti tão bem assim, acolhido. Por quê? Porque eu fui abrir um cantinho lá no centro de saúde. E aí tinha uma salinha ali, o doutor Carlos André, que ia lá no centro de saúde atender as pessoas. E as pessoas iam. E aí, aquela vivência para mim até hoje é fantástica. Eu digo, eu quero propiciar aos meus alunos que possam passar por isso. Porque você botar a mão no pé no barro mesmo, que era barro, tinha calçamento mesmo, né, é muito legal. E eu acho que... Mas só que no nosso caso, hoje ele está incorporado à estrutura. Mas isso não é... Aí entra. Tem uma série de possibilidades criativas em termos, e positivas em termos de estágio. Né? Você começar a vincular a possibilidade dos estágios dentro dos projetos institucionais, isso é fantástico. É bem melhor usar isso do que ficar... Hoje, eu ainda ministro para a cadeira de estágio externo, que é o último ministério dela esse ano, quando acaba isso, na transição curricular, que é uma cadeira que eu faço isso. Eu fico anotando lá, se o aluno foi lá no Ministério Público e voltou, enfim. Não vejo que isso agregue muito, com todo o mérito que tem as instituições que tem o Estado. Mas não tem esse envolvimento que a gente acha que tem que ter. E eu acho que... E isso, insisto, é um modelo que está sendo bastante debatido. E eu diria que a melhor contribuição, fazendo uma reflexão crítica da OAB, a OAB deu um impulso fantástico na crítica do ensino jurídico nos anos 90 a 94. Quando inclusive saíram os primeiros, quem quiser trabalhar esse tema, saíram os primeiros 4 livros, 4 ou 5 livros da OAB, em que ela compilou uma reflexão muito profunda dos melhores teóricos brasileiros da época. E dali foi nascer lá em 94 a portaria 1886, que já quase que afinada com a LDB, ela já começou a trazer vários conceitos como o próprio estágio supervisionado nesses termos e tal. E aquilo foi praticamente uma casualidade. Era a época que o Collor tinha caído, o Itamar Franco recém tinha assumido, era um clima de conciliação e acabou acendendo ao Ministério da Educação o ex-reitor, o reitor da UFSC, enfim, é alguém que tinha próximo o pessoal do direito chamado da CUP, o professor Zé Geraldo, o professor Paulo Lobo, e aí, enfim, eles tiveram a caneta na mão para fazer, para botar no papel aquilo que aqueles 4 anos de reflexão foram. Então, nesse sentido, assim, o que a OAB fez no início dos anos 90 é fantástica a contribuição. O exame de ordem nesse tempo, né? O exame de ordem é de 94, só que... Isso também. Também foi 94. Vem já com o exame de ordem, assim como o novo Estatuto da Ordem. Mas aquela reflexão ali é a melhor contribuição da ordem. Depois disso, eu já vi intervenções, eu vi que assim, mudaram as pessoas, enfim, aí eu vi que, em certo sentido, caiu a qualidade. Aquela potencialidade toda eu nunca vi mais. Eu participei dessas audiências também lá no Rio Grande do Sul, lá tinha capacidade. Tá? E, de qualquer forma, eu vi nessas audiências alguns discursos rançosos, tipo, o problema é o número e tal, isso é coisa que eu não aguento mais ouvir. Mas quando eu vi a discussão do estágio, eu vi uma discussão boa. Eu fiquei bastante entusiasmado. Pô, pelo menos aí estamos mexendo num ponto que talvez seja bastante importante. Eu acho que é talvez o desafio que está colocado hoje. Até para a gente pensar institucionalmente. Amém. Tem mais? Pronto? Bom, então, primeiramente eu agradeço a palestra do professor Dr. Carlos André. Eu sou suspeita para falar, em virtude de não só ser orientanda também dele, né? Adquiri uma trajetória com ele, venho espelhando cada vez mais. É uma das pessoas responsáveis por trilhar, né, o meu retorno para o Rio Grande do Sul em breve. E sei, quando ele diz que tem que ser doutor, é realmente isso que ele fala, porque ele pega no meu pé e diz que já era para ser, que eu ainda não consegui. Né? E é uma honra mesmo, é uma referência a nível de educação no Rio Grande do Sul. Digo a nível de Rio Grande do Sul, eu acredito que
deva assim, ser a pessoa que mais aprimora e leva isso de fato a sério, né? Não é à toa que a FURG está chegando, né, a ser esse selo de excelência que tanto está almejando e com o projeto, né, de pós-graduação que o PPG está fazendo, tudo. Então, esse Centro de Direitos Humanos aí eu achei fantástico. Eu não tinha noção, né? Vou profundamente me candidatar a algumas coisas por lá. Acho que é muito bacana isso. E essa questão da prática, né? Que nós temos que cada vez mais desenvolver essa prática dentro do direito, né? Eu também venho de uma instituição que isso é muito valorizado, que a gente teve muito disso, né? E é um dos meus grandes, acho que uma das grandes aquisições da Unicinos é isso, essa prática jurídica que eles também possuem lá. Né? E a gente aprende outras coisas, né? Além disso, né? Tudo que essa prática assim, nos possibilita. E também agradeço ao Rodrigo, né, nosso colega doutorando, que tem uma vasta experiência, né, em relação ao direito à educação, até como gestor, creio eu, na faculdade, né, de onde ele vem. E a ideia é essa agora, cada vez mais, nós tentarmos fazer alguns colóquios, algumas palestras e trazer um aluno que seja da casa e que tenha um entendimento para que possa também contribuir cada vez mais, né, para essa reestruturação que nós estamos tentando fazer. Então, mais uma vez agradeço, apesar de nós estarmos com um quórum um pouco reduzido, mas eu acho que o aproveitamento foi 100%. E nós, como professores, se tiver um aluno aqui querendo aprender, a ideia sempre vai ser essa, né? Então, agradeço mais uma vez, professor, pelas sábias palavras. É muito bom poder, como diz o professor Jorge Miranda, beber na fonte, né? E beber na fonte de quem sabe o direito à educação. Acho que foi um verdadeiro privilégio para nós, né? E agradeço a presença